Eu quero agora lhe trazer uma palavra da parte de Deus. Essa semana eu vou estar falando um pouquinho sobre 1 Reis, capítulo 18. Eu queria que você acompanhasse comigo então. 1 Reis 18, verso 1. A palavra diz assim: E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Há 3 anos e meio não chovia sobre a terra. Por quê? Porque o Elias, o profeta de Deus, o homem de Deus, tinha dado uma palavra dizendo que não choveria sobre a terra. Então a chuva realmente cessou. Eu imagino que na hora alguém riu dele, mas a verdade é que se passaram mais de 3 anos e não caía uma gotinha de chuva sequer. E o desespero começou a tomar conta das pessoas, né? O capim, os animais, não tinha mais, foi acabando, as fontes de água foram secando porque não tinha chuva. E eles então decidiram procurar o Elias para que o Elias desfizesse aquilo que ele tinha falado. Ele falou como homem de Deus: a partir de agora não chove mais. E realmente não choveu. E eles estavam agora num desespero grande procurando Elias para que ele então desse uma ordem para que chovesse de novo, porque eles entenderam que o Elias tinha uma intimidade com Deus tão grande que ele chegava a mandar no tempo, né? E aqui, esse texto, ele vai mostrar o momento em que Deus dá uma palavra para o Elias. É o que eu quero falar para você. Deus falou que daria chuva sobre a terra de novo. Então, eu queria ver com você durante essa semana algumas coisas que aconteceram antes da chuva vir. Talvez você está esperando uma chuva de bênção sobre a sua vida. Chuva é a bênção de Deus caindo sobre nós. No Velho Testamento, a chuva, inclusive, ela falava do batismo com o Espírito Santo, do derramar da bênção de Deus. Então, a chuva é uma bênção de Deus caindo sobre nós. E talvez você está aí igual terra seca. Pastor, há quanto tempo que eu estou esperando uma chuvinha, uma chuva de bênção sobre a minha vida? Tem até a canção do missionário: estou vendo uma chuva de bênção, né? A volta da vitória que vem vindo para cá. Pastor, estou esperando essa chuva de bênção cair sobre mim. Eu estou igual terra seca. Eu preciso dessa chuva de bênção. O que é que eu preciso fazer para que a chuva de bênção caia sobre a minha vida? E você vai ver alguns passos interessantes aí nesse texto que eu vou falar no decorrer da semana. O primeiro dia, hoje, eu queria falar sobre esta ordem de Deus com Elias. Deus mandou que o Elias se mostrasse, que ele se apresentasse ao rei Acabe, que era o rei de Israel. Mas no capítulo 17, Deus tinha mandado que o Elias se escondesse. Então veja, o Elias se escondeu. No capítulo 17, Deus manda ele se esconder. Aí ele fica 3 anos escondido, junto ao ribeiro. Os corvos traziam comida para ele, traziam pão para ele, traziam carne para ele. Ele bebia a água do ribeiro. Agora, a Bíblia diz que o ribeiro se secou, mas à frente Deus vai dando outras ordens para ele, né? Deus vai falando outras coisas para ele e tal. Mas agora Deus manda ele aparecer, Deus manda ele se mostrar. Então há um tempo de se esconder no capítulo 17, mas agora há um tempo de se mostrar no capítulo 18. A primeira coisa que você precisa entender: você quer que a chuva de Deus venha sobre você? Entenda. Há um tempo de se esconder e há um tempo de se mostrar. Há um tempo em que Deus nos esconde e há um tempo em que Deus nos mostra. Haverão momentos em que você vai ficar escondido. Você não vai aparecer. E se aparecer aqui, não é que você quer se aparecer no sentido de se mostrar, nada disso. Mas você vai ficar escondido porque o próprio Deus nos esconde. Lembra do José? Deus falou para ele que ele seria um governador, mas ele ficou escondido durante um bom tempo. Né? Foi vendido pelos seus irmãos, foi escondido no buraco por um tempo, na cova lá. Depois foi para a casa de Potifar, né? Depois foi para a prisão, ficou 2 anos, mais de 2 anos na prisão. Ou seja, Deus escondeu José por um tempo, mas teve uma hora em que Deus mostrou José para o mundo inteiro. E ele foi o salvador do mundo inteiro na época dele, com a sua administração ali no Egito. Então houve um tempo do José se esconder, mas houve um tempo em que Deus o mostrou também. E com outros servos de Deus na Bíblia isso também aconteceu. Importante frisar que esse tempo de Deus, ao me esconder, ele ficou escondido, ele ia junto ao ribeiro de Querite. Segundo estudiosos da Bíblia, não sou eu que estou dizendo, são os estudiosos da palavra de Deus, os grandes teólogos, eles dizem que esse ribeiro de Querite, a palavra Querite, que foi o ribeiro onde ele ficou, bebendo as águas, a palavra Querite vem de você colocar algo no tamanho certo. É como se você pegasse um móvel e fosse lixando ele até ele ficar do jeito certo, cortando pedacinhos dele, botando ele na medida certa. É tipo você pegar um móvel e depois que ele está prontinho, você coloca ele para vender. É tipo você pegar um quadro e colocar ele, sabe, até que ele fique pronto, você emoldura ele, você pinta bonitinho. Você nunca vai exibir um quadro sem que ele esteja devidamente pronto. Querite quer dizer isso.
É você colocar algo no tamanho certo, é você ir lixando, cortando, aperfeiçoando e botar na medida certa. É o que Deus estava fazendo com